O presidente Lula deve assinar no dia 1º de maio um pequeno aumento do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320, lembrando que ele já subiu no começo do governo. Qual é o impacto econômico e político dessa medida? Começa você dessa vez, Juliane. Falhou bem na hora, você pode repetir? A Juliane não quer responder minhas perguntas hoje, mas tudo bem. O presidente Lula... Brincadeira. O presidente Lula deve assinar no dia 1º de maio um pequeno aumento do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320. Qual Sim, a partir daí eu já ouvi. Eu até suspeitava que era o salário mínimo. Eu ouvi o final. Tá bom. Então siga em frente. Eu acho que é um grande impacto, apesar de ser um reajuste pequeno. Em primeiro lugar, porque é uma sinalização importante, né? O aumento real do salário mínimo, e sinaliza, inclusive, ou faz pressão, inclusive, para a constituição de uma nova política de valorização do salário mínimo, que incorpore não só as perdas inflacionárias, mas ganho real. Muito embora, é bom lembrar que esse reajuste já estava encomendado do governo anterior. Mas eu acho que é uma sinalização importante, inclusive poderia ter vindo antes, apesar de que no 1º de maio ela tem um impacto expressivo, até porque a política de valorização do salário mínimo iniciou no primeiro governo Lula, nos meses de maio. E o salário mínimo, ele não tem só um impacto para quem recebe salário mínimo, mas é uma política pública que tem vários impactos macroeconômicos, né? Inclusive, é uma política que distribui renda, consegue reduzir pobreza, mas também consegue regular o nível de atividade, o nível de inflação, o nível de demanda por trabalho. Mas, no caso do Brasil, o salário mínimo ele ainda não foi desvinculado, né? Era o sonho do Paulo Guedes, dos demais benefícios da Seguridade Social. Ou seja, os benefícios da Previdência, da assistência social, eles estão vinculados, são indexados a esse patamar. E o Brasil, como é um país de uma estrutura produtiva muito precária, uma economia muito baseada em serviços, a quantidade de trabalhadores que recebe efetivamente salário mínimo está na casa dos 30, 40 milhões de trabalhadores. Então, e mais do que quem recebe exatamente salário mínimo, o salário mínimo é como se fosse um farol de referência para uma quantidade muito substancial de trabalhadores que ou recebem diretamente salário mínimo ou têm o seu salário em alguma medida indexado ao salário mínimo. Então, o salário mínimo não só impacta no reajuste dos benefícios previdenciários e assistenciais, o que tem um impacto expressivo sobre pobreza, sobre desigualdade e também sobre participação no mercado de trabalho, porque se os idosos podem ter um benefício pecuniário que reproduz a sua própria força de trabalho, eles não precisam ficar no mercado de trabalho, então isso reduz a pressão para o mercado de trabalho e pode ampliar o nível salarial de quem está trabalhando, mas o salário mínimo ele exerce uma pressão e, na minha avaliação, a justificativa econômica do golpe está aí. O salário mínimo, somado, obviamente, à redução do desemprego e também ao certo soerguimento da atividade sindical, principalmente pós-2008, exerce uma pressão no salário médio. Então, o meu salário vai ficar maior com o salário mínimo valorizado, porque a estrutura salarial média da sociedade se eleva. E como os salários vão se elevando e a produtividade no Brasil é muito baixa, até porque a nossa burguesia é muito pouco vanguarda da inovação, do progresso tecnológico, até porque ela ganha, né, nesse sistema de mais-valia absoluta, ela não vai investir em aumento da produtividade para sustentar esses salários mais elevados. Ela vai investir no tacão de ferro, lembrando Jack London. E o custo da força de trabalho aumentando com a produtividade estagnada que leva à queda da taxa de lucro, portanto, ao conflito distributivo. Então, o salário mínimo reajustado tem um papel muito importante na luta de classes, porque empodera os trabalhadores e, assim, a barganha salarial se estabelece num novo patamar. É baixo, eu acho, a remuneração para esse ano, mas se abre a possibilidade de pensar, eu acho que isso sim é muito importante, uma política de valorização do salário mínimo que consiga fazer esse efeito de estruturação das carreiras salariais e de elevação do custo da força de trabalho, que, embora os empresários digam outra coisa, ainda é muito baixa no Brasil. Obrigado, Juliane. Depois da Juliane é a Joana Salem. É isso? Você que manda. É isso. Bom, vamos lá. Concordo muito com a Ju sobre a importância do aumento do salário mínimo como indexador geral da remuneração
na sociedade brasileira, né? Quer dizer, o cara de classe média que é assalariado, embora ele pense que ele é patrão, ele é só um assalariado que ganha um salário acima da média do pobre, né? Ele também se beneficia pela política de aumento do salário mínimo, né? Embora ele tenha ali, pensando o cara de classe média, ele também deve contratar pessoas, de repente tem uma diarista ou empregada doméstica, né? Ele também tem que remunerar. Isso também o pressiona. Então, estou falando do perfil social, né? Da classe média, ela tecnicamente se beneficia do aumento do salário mínimo, mas também o povo se beneficia, dependendo tanto do tamanho, mais ainda. O aumento do salário mínimo teve um impacto muito maior do que o Bolsa Família como distribuidor de renda no Brasil no período do governo. A gente sempre pensa no Bolsa Família, o seu aspecto quase propagandístico, né, ou emblemático, mas o aumento do salário mínimo do ponto de vista econômico foi muito mais importante e incomodou muito mais as classes dominantes do que o Bolsa Família. Bolsa Família é uma política do Banco Mundial que ela está desenhada para ser adequada ao neoliberalismo, né? E aumentar o salário mínimo é muito mais impactante do que isso. O salário mínimo de dezembro de 2022 era R$ 1.212, então a gente tem que lembrar em perspectiva que esse aumento de agora, de R$20, ele vem de um aumento de R$110 de dezembro para cá, né? Então, isso é importante se isso se sustentar no tempo. Teve um outro outubro que a gente falou sobre se isso cabe ou não no arcabouço fiscal do Haddad, né? Teria que fazer o aumento do salário mínimo. Enquanto o arcabouço não está aprovado, é bom ir seguindo aumentando o salário mínimo. Mas como todas as estruturas de seguridade social estão indexadas a ele, como disse a Ju, preciso ver o quanto o arcabouço fiscal suporta o aumento do salário mínimo. Queria só fazer mais 2 comentários. Primeiro, que a gente tem que lembrar que a situação do brasileiro hoje é muito calamitosa, né? No Brasil do Bolsonaro, olha só, a Ju mandou um recado aqui pelos comentários. Ligaram no telefone. A Ju recebeu um telefonema e está voltando, gente. Apareceu aqui. No Brasil do Bolsonaro, retomando, 11,6 milhões de brasileiros ficaram pobres, né? Ou seja, tem meio salário mínimo per capita. E 5,8, quase 6 milhões de brasileiros pobres foram para a faixa da extrema pobreza, 1/4 do salário mínimo per capita. Então, a gente está falando de um volume de 17 milhões de pessoas que entraram para a linha da pobreza nos últimos 4 anos do Bolsonaro. Atualmente, 30% da população brasileira está abaixo da linha da pobreza, são 64 milhões de brasileiros. E a Unicef calcula 32 milhões de crianças e adolescentes na pobreza, né? Então, a situação é realmente calamitosa. A gente sabe que não é R$20 agora que vai resolver o problema, afinal, ou R$18, né? Afinal, o que R$18 compra, né? Se a gente for fazer a conta, 2 quilos de feijão, digamos. Com R$18 a mais no mês, você compra 2 quilos de feijão. Ou o botijão ainda está R$100 e pouco, né? Você compra 1/5 de botijão de gás. Quer dizer, não resolve o problema concreto da população pobre no Brasil, mas dentro dessa perspectiva de que deve haver uma política do aumento do salário mínimo, não é importante, né? É o mínimo, é o básico, é necessário, mas não tem um impacto tão relevante do ponto de vista da economia do cotidiano, né? Na vida real das pessoas que estão passando fome. Obrigado, Joana. Davi. Só um último comentário que me ocorreu agora, desculpa. Eu acho que, não sei se o Davi e Ju concordam, que a PEC da transição teve muito mais impacto, né? Do ponto de vista da recuperação do poder de compra da população do que o aumento do que aconteceu até agora no salário mínimo. Davi, a palavra é sua. Opa, eu acho que sobre o salário mínimo, tanto a Juliane quanto a Joana, eu acho que elas fecharam o argumento, né, sobre a importância. Acho muito importante a colocação da Juliane Furno sobre a questão desse efeito farol, né, que o salário mínimo tem na sociedade brasileira, né, ele sinaliza também para quem está na informalidade, enfim, então ele é muito importante.
ele é um instrumento de luta de classes que a gente tem a nosso favor, né? Então, salário mínimo é essencial para o crescimento econômico, é essencial para a melhoria concreta da vida das pessoas, né? Eu considero que o salário mínimo foi um dos principais pilares do sucesso do governo Lula 2, tá? Eu acho que salário mínimo e investimentos públicos como o PAC foram, sim, superiores, por exemplo, às políticas de transferência direta de renda como Bolsa Família, que são importantes, mas se eu fosse fazer uma hierarquia, eu concordo, sim, salário mínimo, transferência direta de renda. Uma questão importante aí sobre o salário mínimo, que eu acho que a Joana tocou, tem uma questão que é importante, né? O Lula ele vai voltar com a política de valorização, provavelmente, de valorização já em forma de lei do salário mínimo no dia 1º de maio, né? Isso é importante, tornar isso uma política de Estado, tá? Então, essa política voltando no dia 1º de maio tem um impacto simbólico ainda mais importante que esse aumento conjuntural, né? Porque a gente está sinalizando que pretendemos, nos próximos anos, garantir salário mínimo, mais inflação, com correção de inflação, mais PIB, pelo menos, né? Então, acho que essa é uma sinalização importante que pode acontecer aí também no dia 1º de maio, mais importante que esse aumento, porque esse aumento, a Ju já mencionou, ele já era para ser dado desde janeiro, tá? Esse aumento já estava aprovado porque teve uma revisão na inflação do ano, e aí o Congresso já tinha feito a correção de 1.302 para 1.320, então já daria para a gente pagar 1.320 desde janeiro. Talvez em 1º de maio bastaria o Lula ainda aumentar mais um pouquinho, né? Até para recompor as perdas. A gente ficou um tempo aí só corrigindo pela inflação nos governos golpistas, fascistas passados, então era importante já ter essa recomposição. Só posso fazer um comentário rápido? São 2 comentários rápidos que eu queria fazer. O primeiro, sobre o Campos Neto, eu esqueci de falar disso. Temos 2 vagas no Banco Central, são 8 diretores e o presidente, né, pessoal? No Banco Central. O presidente da República vai nomeando, então ele vai criando correlação de forças dentro do Banco Central na nomeação, né, com essas nomeações. A gente, até janeiro de 2004, vamos nomear 4 diretores. Metade da diretoria já. Temos 2 diretores para nomear agora. Esses 2 diretores, eles são das 2 diretorias mais importantes. Política monetária e fiscalização desse ano, tá? Então aí. Obviamente, eu espero que sejam aliados nossos e não aliados do Campos Neto, tá? Então, a gente não pode errar nessas situações, nessas oportunidades que se abrem. Joana tocou aí o segundo comentário sobre o que a Joana falou, eu acho muito importante. Saiu uma nota no INSPE, não sei se a Ju viu, se a Joana viu hoje, sobre pisos da saúde e da educação. Eles corroboram a nossa análise, tá, o INSPE. Eles acham que são incompatíveis, de fato, com o arcabouço fiscal. Eu acho importante isso, eles se comunicarem assim, né? Porque aí já vi que não é uma coisa da esquerda só, eles acham também, né? Obviamente que eles defendem é que seja revisto. É alguém que... E obviamente eles acham que seja revisto. A mesma lógica, ela vai se impor ao salário mínimo. Por quê? Como o teto de gastos cresce a 70% em relação ao crescimento das receitas passadas, os gastos crescem em relação a 70% do crescimento das receitas passadas, ou 2,5% de crescimento real dos gastos, ou seja, o que você bater primeiro, você limita o seu gasto. Isso quer dizer o quê? Que o salário mínimo também tem que estar limitado a essa taxa. Qualquer despesa que tem uma taxa de crescimento mais robusta do que o crescimento máximo do teto do Haddad, que é de 2,5% real ao ano, acaba comprometendo outras despesas. Outras despesas têm que crescer menos do que a taxa limite, se alguma crescer mais. Claro. Eu estou acostumado a dar o exemplo de um carro, né? Tem um carro na frente, o carro do teto está andando a 70 km por hora. O carro da saúde e da educação está vindo atrás de 100. Então ele está atropelando um monte de gente, uma hora vai bater. Um monte de despesa, um monte de ministério, uma hora vai bater. O salário mínimo é a mesma lógica. Nesse arcabouço você tem que manter o salário mínimo dentro desse limite também. Todas as despesas, elas, para o arcabouço funcionar redondo, o que eu não quero que funcione redondo, eu quero que ele caia, ele tem que funcionar com todas as despesas crescendo
70% das receitas ou até 2,5% de crescimento real dos gastos. Então, a regra de crescimento do salário mínimo, se a gente for reproduzir o que aconteceu no governo Lula, teve anos que foi muito acima do PIB, tá? Teve anos que não tinha nem lei na época do Lula, a lei foi na Dilma. O Lula dava umas pancadas no salário mínimo, meu amigo. Só você vendo. Então, salário mínimo para cima, isso aquecia a economia, formalizava, é o oposto do que os liberais dizem. Formalizava. E também para quem estava na informalidade ganhava mais. Então, isso era muito importante. Mas o arcabouço fiscal ele impede, sim, uma política robusta, estrutural, de médio e longo prazo de valorização do salário mínimo, como nós tivemos nos bons governos aí do final do governo Lula e do Lula 1 e do Lula 2. Escuta, tem uma pergunta de um internauta que fez um superchat, eu queria agradecer ele. Não sei se a gente consegue localizar aqui, mas senão eu tenho o nome dele aqui. Geraldo Silva Jardim. Haddad fez a revisão de 150 bi em renúncias fiscais do orçamento, né? Mas não enfrentará a Lei Candir e a Lei 10.925, que isentam o agronegócio e as commodities da mineração de pagar impostos. A segunda parte eu não entendi bem, mas isso adotado teria efeito inflacionário ou não? Eu acho que ele está dizendo, se fosse cobrar imposto desses setores, isso teria algum efeito inflacionário? Alguém gostaria de responder rapidamente a isso? Davi, Juliane. Joana, a Joana é historiadora, eu poupo ela de responder sobre o efeito inflacionário. Tudo bem, Joana? Eu nunca tinha pensado nessa pergunta, então. Eu acho que não teria efeito inflacionário, e eu não sei, eu não vi a proposta da reforma tributária ainda, então não posso opinar com tanta qualidade, mas eu não sei como está a revisão da Lei Candir. Eu sei que tem esforços no sentido de pensar o aumento da contribuição fiscal dos exportadores, né, principalmente desses setores que são quase uma economia de enclave, assim, né? São setores de alta renda e geram pouco retorno em termos de arrecadação tributária, geração de emprego, porque em geral são muito intensivos em maquinário, pouca arrecadação de imposto territorial rural, porque é um imposto, inclusive, muito ruim que tem no Brasil, né? Além de ser autodeclaratório, ele não leva em consideração a produtividade da terra, o que tem em cima da terra. Mas eu não sei se isso está na proposta ou não, então eu não... Mas sei que não é inflacionário. Esse inflacionário eu não vejo também não, Ju. Não vejo por que seria inflacionário. É só para o ouvinte entender, né, a pergunta, né? Eu acho que só para situar. A Lei Candir é uma lei de 96 e ela isenta exportações de produtos também, inclusive primários, de ICMS, que é uma receita para os estados e repartida com municípios, tá? Uma receita de estados, mas que parcela vai para municípios. Então, há uma isenção aí, uma perda de arrecadação para estados e municípios. Então, isso não tem impacto para a União, tá? Né? Nesse sentido do ICMS. Mas, isso não está sendo alterado, Ju, nas PECs da reforma tributária, tá? Na época, eles falavam que isso era para estimular a exportação, porque eles tinham até um argumento, entre 1.000 aspas, tá? 1.000 aspas, ligados à crítica da CEPAL, né, que a gente tem que melhorar balanço de pagamentos, então isso ajuda muito a gente a acumular reservas, relaxar restrições externas. Isso não está sendo visto, isso seria importante aí para a receita de alguns estados e municípios, principalmente que são fortes exportadores, Minas Gerais, por exemplo, Pará, tem estados e municípios desses estados que acumulam muitas perdas, mas eu não vejo isso sendo debatido. O que está sendo debatido mais são essas renúncias fiscais que o colega da pergunta mencionou, né? Essas renúncias de 150 bilhões. Eu acho importantíssimo rever essas renúncias. Só que eu acho que não é fácil, não, tá? Eu acho que quem está esperando que eu passei no bosque, chegar para o agro e falar assim: opa, meu amigo do agro, seja cordial, seja altruísta com o povo brasileiro, bancada do agro. Vamos abrir mão aqui um pouquinho de grana? Eu acho que é difícil. Joana Salem.
Só para sintetizar aqui, eu acho que a Lei Candir não tem a ver com a inflação, né? Porque aumentar a arrecadação por si mesmo não aumenta a inflação, né? Embora no receituário neoliberal o aumento de gasto de governo pode aumentar a inflação, a gente está insistindo aqui que a inflação não é de demanda. A inflação tem muito mais fatores externos de oferta do que internos de demanda. Então, mesmo que fosse indiretamente, uma coisa não tem a ver com a outra. Qual que é o problema, né? É que a inflação, no final, é o menor dos problemas da economia brasileira, como a gente já falou atualmente, né? O Lula e o Haddad não pretendem, aparentemente, fazer essa revisão porque não há correlação de forças, ou eles não querem, não têm essa estratégia de enfrentamento do agro. A gente sabe que o Lula foi um aliado do agronegócio no seu primeiro governo, a Dilma também foi. O agro não é homogêneo, existe o agro ultra-bolsonarista, mas existe também um agro que se beneficia de um ambiente, por exemplo, de política ambiental um pouco mais organizado do que a hecatombe ambiental bolsonarista. Né? Tem um agro que se beneficia de um ambiente de negócios menos detonado, como foi o do bolsonarismo, e que, portanto, bom a estabilidade neoliberal do tipo lulista, né? E é esse agro que tem feito uma aliança com o governo, e na figura do ministro da Agricultura, que é ruralista, né? O Carlos Fávaro, que foi para a China antes do Lula, ficou muito tempo fazendo negócios ali também do agro com a China. Então, está no centro da estratégia do governo uma boa relação com um determinado setor do agro que tem algum tipo de sinergia aí com essa estratégia lulista. Então, eu acho que vai por aí. A gente sabe que o lulismo já fez antes essa aliança com o agro e dificilmente vai rompê-la. Na verdade, não pretende enfrentar. Não, eu posso fazer um comentário rápido? Claro. Hoje eu também sei se a Ju concorda comigo. Olha só, eu acho que o efeito é o oposto na inflação, né? Porque, por exemplo, a gente cobra menos, a gente dá uma isenção para o cara que vai exportar. Então, ele está produzindo alimento, ele vai exportar alimento, né? Se ele vai exportar alimento, ele está reduzindo a oferta interna doméstica de alimentos. Então, ele está subindo o preço. Então, eu acho que se a gente passar a taxar mais as exportações desses produtos, a gente, do ponto de vista do mercado, ele vai ter um maior estímulo para deixar a produção aqui. Isso talvez amplie a oferta. Eu não conheço bem o mercado, mas isso pode ter um impacto oposto, pode até ajudar a controlar a inflação, né? Então, eu acho que porque eu não sei qual é a causalidade do... Mas eu concordo totalmente com você. Eu acho que é uma política anti-inflacionária se adotada. Porque ele está pensando em quantidade de moeda e eu acho que ele está pensando em preço bem salário, né? Embora parte do preço daquilo que é, por exemplo, soja, que vai compor o óleo de soja, que vai impactar no preço da refeição dentro e fora de casa, é precificado no mercado internacional. E aí, independentemente de ser exportado ou colocado no mercado interno, tem os atravessadores, vendedores, né? Porque embora a produção seja basicamente uma produção familiar, a comercialização e também a distribuição são pequenos grupos oligopolistas, né, que utilizam o preço de mercado, o preço do mercado internacional como uma referência para esse trade-off entre exportar e importar. Então, esse tipo de preço não cairia, mas o preço daqueles produtos que não são regulados em bolsa de valores, esses sim poderiam ser menores, porque seriam submetidos à oferta e procura. Muito bem apontado. E também, a médio prazo, estimularia o plantio de produtos não exportáveis, né? Então, tenderia a parte do setor passar a plantar feijão, enfim, produtos para o mercado interno. Então, não quero entrar demais nessa discussão, senão a gente vai se perder e a gente já estourou bastante o tempo aqui. Vamos taxar o pessoal do agro lá em cima, que aí vai deixar mais... Daí acaba a inflação de alimentos. Acaba não, mas diminui a inflação de alimentos.